Deus cria o bem? Deus cria o mal? Bem, o tema desse vídeo é muito importante. Eu creio que muitos não sabem, não entendem, até usam como narrativa para se contrapor a Deus, dizendo que Deus é mau. Mas nós temos, mediante a Escritura, a revelação por completa de um Deus justo. Os Salmos que diz que Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias. Veja bem, Deus é um justo juiz. Bom, vamos falar sobre isso. Bem, quem você fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo da besta 666, ok? Bem, podemos tirar uma base sobre isso que eu vou falar para vocês hoje, porque muitos têm dúvidas. Eu também já tive isso. Às vezes não compreendia, mas hoje eu compreendo pelo Espírito Santo que me ensina, ok? Lá em Isaías 45:7 diz: eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio o bem, eu crio o mal, assim diz o Senhor. Bem, irmãos, vendo um vídeo essa semana e eu fiquei meditando, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu também tinha essa dúvida, porque muitos pregam, ensinam heresias, outros se colocam a contraponto contra Deus mesmo, diretamente, dizendo que Deus é esse que faz isto ou aquilo. Bom, já se contradiz pela própria Escritura. Como pode, Já se contradiz contra a própria Escritura que diz: ai daquele que contende com o seu Criador. Então, para começar, a ensinar, eu já digo para você, nós somos criatura, Ele é o Criador. A Bíblia diz, como pode dizer então o vaso para o oleiro: me faz assim, me faz assado. Quero que seja assim, quero que não. O vaso não fala. A Bíblia diz que nós somos vasos. E em Deuteronômio 28 ou 29 diz bem assim: que as coisas reveladas pertencem a nós,
e a nossos filhos, para sermos salvos mediante a lei. As ocultas, que nós não compreendemos, pertencem a Deus. Então as pessoas têm que conhecer a Escritura para falar delas, para que não venha pecar contra o Criador. E em Isaías 45:7, como eu disse, diz que ele cria o bem e cria o mal. Cria a luz e cria as trevas. E muitos questionam a veracidade das Escrituras, dizendo que Deus mau que é esse que lança enfermidade, traz caos sobre a terra. Bom, eu vou explicar para vocês, mediante aquilo que eu aprendi do Espírito Santo. Eu não aprendi de homem nenhum isso. Às vezes faz a pergunta, por que Deus diz eu crio o bem e eu crio o mal? Muitos não sabem responder. Eu vi pessoas estudadas não sabendo responder, fazendo firulas para poder dar uma explicação para um ateu, para aquele que está acusando a Deus. Bom, para começar, não passa de um caco. Como pode o barro questionar seu Criador? Ponto. Bem, mas agora nós vamos entrar agora nos atributos de Deus, como eu disse no começo dessa fala, o qual o próprio Deus diz lá nos Salmos. Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias. Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias. Se não fosse as suas misericórdias, o seu amor, nós seríamos consumidos. Bem, se Deus é um justo juiz, e agora, dentro da revelação das Escrituras, nós observamos que no céu havia paz e justiça, e há paz e a justiça. A Bíblia, a Escritura ensina que o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nossa, que contexto maravilhoso! Mas se nós formos conhecer a história do Criador, a história que Ele nos revelou, para nós termos um prévio conhecimento e revelação daquilo que era o céu, e foi o céu, e é o céu. É sua lei e é seus mandamentos. A palavra ensina que Lúcifer, o anjo, o portador da luz, a antiga serpente, ou o dragão, a antiga serpente, ele estava lá, no monte do Senhor. A palavra diz que ele é o pai da mentira. A palavra ensina que ele enganou a terça parte dos anjos. Quando ele fez isso, enganou, pregando uma narrativa, dizendo que ele seria semelhante ao Altíssimo, então a Escritura diz que houve batalha no céu, houve guerra no céu. E aí houve o quê? Houve o mal. E Deus, até então, não tinha se revelado nessa natureza de se defender dentro do seu caráter, da sua justiça. Mas então Deus ali permitiu que se criou o mal, vindo através da rebeldia de Satanás. Então Deus criou o mal dentro do seu caráter, que parece ser mal, mas não é mal. É o caráter de Deus, de justiça, que então efetua-se ali a sentença de uma guerra, e dentro daquela guerra a sentença de que Satanás e seus anjos fossem vencidos, e foram vencidos e expulsos, e agora o mal está lançado sobre Satanás e seus anjos. Teve que haver uma sentença de Deus, porque até então não se havia mal, não se havia cogitado em maldade, não se havia cogitado em nada daquilo que nós vemos hoje. Mas Deus, para manter a ordem nos céus, então cria o mal de correção, o mal de justiça. O mal de Deus é a justiça de Deus sobre os desobedientes, sobre os rebeldes. E essa justiça de Deus começou lá no céu, quando Satanás, Lúcifer, a antiga serpente, o antigo dragão, se rebelou contra Deus, colocando a terça parte dos anjos contra o reino. Então Deus ativou agora a sua justiça, e dentro da sua justiça veio o mal, a expulsão e banimento de todos, a terça parte dos anjos, e Satanás
E eles assim foram lançados dos céus para o abismo. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como raia. Jesus viu, Jesus estava lá. Foram expulsos. Isso é um mal. Antes eles tinham paz e justiça. Agora estão sendo expulsos, banidos, e Deus dá uma sentença que um dia virá a sentença deles. Eles serão julgados e sentenciados e lançados no lago de fogo. Dessa forma, Deus então ativou, digamos, aquele modo que não tinha sido ativado, mas já existia. Dentro da justiça de Deus, que é o atributo de Deus, desse justo, ele ativa agora o quê? O mal. Por isso que em Isaías 45:7 diz: eu crio a luz e crio as trevas. Crio as trevas, crio a luz. Crio o bem e crio o mal. O mal, ele é necessário, porque ele está juntamente com o atributo de Deus, incluído na justiça. Exemplo, Deus fala que vai destruir essa terra. Anuncio o fim, desde o princípio farei toda a minha vontade. Diz a palavra: eu envio a minha palavra sobre a terra, e velo e cuido para que ela se cumpra e não torne para mim vazia, diz o Senhor. Então, tudo aquilo que está na Escritura, conforme a vontade de Deus, assim será. E esse mal que Deus criou não é o mal do mal, mas é o mal da justiça de Deus, de punição. Tanto que nós observamos que Deus traz a mensagem ao homem dizendo: tudo que o homem semear, isto colherá. Faz parte da justiça de Deus. Dentro desse plano, então, você observa que se nós plantarmos vento, está escrito, colheremos tempestade. Mas se plantarmos coisas boas, colheremos a vida eterna, colheremos a bondade de Deus e as bênçãos de Deus. O próprio Deus diz e mostra para mim e para você: coloco para vocês, coloco para a igreja, coloco para a humanidade bênçãos e maldição. Escolha a bênção para que te vá bem. Então Deus coloca coisa boa e coisa má, mostrando no sentido, não que ele coloque, ele quer que você faça isso, ele mostra a realidade dos fatos. Ele mostra o bem e o mal. Ó, se vocês andarem assim, se vocês fazerem assim ou assado, vocês serão abençoados. Mas se não fazer conforme eu falo e ensino, mediante a Escritura, o do plantar, vão colher. Aquele que semeia a boa semente vai colher bons frutos. Mas aquele que semeia a discórdia vai colher o quê? A condenação. Então, irmãos, Deus é soberano. E dentro da sua soberania, eles têm os seus atributos. E dentro dos seus atributos, ele faz conforme ele quer. Ele é sábio e poderoso. Veja bem que nós observamos que Deus cria o bem e cria o mal, tanto que eu te ensino que muitas das vezes nós, como cristãos, oramos querendo combater certas profecias. Isso é errado. Combater contra Deus. Aí eu vou usar o nome de Deus, o nome de Jesus, para combater a própria palavra. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, e combate a Deus. Por exemplo, Jesus bem disse que haveria fome, peste, guerras, e haveria muitas pestes sobre a face da terra. É Deus falando que haveria. É Deus avisando que viria isso e virá. É claro que a palavra diz para mim e para você, se é que conhecemos a mensagem de Cristo, que Ele nos dará o livramento no dia da grande tribulação. Aí vem aquela história do plantar e colher. Se você planta as coisas certas, sementes boas, Deus vai estar com você. Deus vai te dar o livramento como deu para o povo de Israel quando mandou as 7 pragas. Observe você também que Deus cria o bem e Deus cria o mal, tanto que nas cartas dos apóstolos, no Apocalipse, nós observamos que quem toca as trombetas são os demônios. Quem derrama as taças sobre a face da terra, nos mares, na terra, são os demônios? Não. Eu crio o bem
eu crio o mal. Mas esse mal é para sentenciar, para trazer justiça. Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Mesmo assim, ele tem misericórdia e não nos consome. Mas é Deus quem dá a ordem aos seus anjos. E seus anjos, então, vêm e derramam as taças da ira do Cordeiro de Deus. É o próprio Senhor, é o Senhor nosso Deus que dá ordem a seus anjos que tocam as trombetas. É as ordens do Senhor que se concretizou em Cristo Jesus para que se abram os selos. É Jesus quem abre os selos e diz: faz isso, faz aquilo. E vocês sabem tudo aquilo que vai acontecer sobre a face da terra quando vier o Apocalipse. E não adianta orar para Deus parar, não. Esses sinais vão acontecer. Ainda trazendo o quê? Sobre isso, este mal, para que o homem se arrependa. Diz no Apocalipse que Deus manda todo esse mal. Mesmo assim, os homens não se arrependem dos seus pecados. Diz no Apocalipse que eles não deixam, mesmo Deus enviando todas essas pragas, que a praga é o modo de Deus falar: parem com isso, porque eu estou mandando isso e vai piorar. Diz a palavra que mesmo Deus mandando esses sinais, fogo no céu, estrela caindo, tempestade, peste, tudo que está vendo hoje acontecendo, a Bíblia diz: e eles não se arrependeram, não deram glória a Deus, não deixaram dos seus pecados, não deixaram de roubar, não deixaram da idolatria, que é adorar ídolos, não deixaram das suas prostituições com ídolos, não deixaram o seu pecado, mesmo Deus mandando. Contudo, tem o primeiro ai, o segundo ai, enfim, e ai do terceiro ai, e prossegue ali o Apocalipse acontecendo. Então não adianta nós, como vaso, querer combater com Deus, dizendo: nossa, que mal que está vindo sobre nós, agora caiu um monte de estrela. Pare de cair estrela, ore em nome de Jesus. Vai parar? Não, não vai parar. Porque isso aí é um atributo de Deus, é a justiça de Deus, é o juízo de Deus. Os flagelos sobre a humanidade é um juízo de Deus. E dentro desse juízo, Deus está falando: se convertam, se arrependam, deixem do seu pecado. Contudo, o ser humano não deixa. Observe que dentro da própria Escritura é de alerta para nós, e que o Senhor nos avisa que o mundo irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ela não vai mudar. E Jesus já revelou isso para mim e para você. Como será que vai estar a terra? Como será que estará a terra quando Jesus voltar a buscar sua igreja, buscar o seu povo? Como? Jesus já revelou. As voltas do Senhor Jesus será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado. E se prepare, porque eu estou com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. Veja a perversidade que havia lá. O dinheiro, a riqueza imperava. Tanto que Ló escolheu ir para as campinas de Sodoma, quando houve a separação com seu tio Abraão. Porque era formoso, terra plana, terra boa, cidades, né, formosas. Enquanto que Abraão ficou nas montanhas, terras íngremes, pedregais, enfim. Mas estava com o Senhor. E logo depois, o que houve? Houve a destruição de Sodoma e Gomorra. E a mensagem revela para nós que Jesus, ele nos revela, a palavra nos revela que a sua vinda será como nos dias de Sodoma e Gomorra. A sua vinda será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em festa, em casamento, enquanto que tudo aconteceu. Então, meus queridos e amados irmãos, a mensagem é que Deus cria o bem, Deus cria o mal, e o mal ainda é para que o homem se arrependa. É tipo o chicote de Deus. O mal de Deus, na verdade, seria como se fosse nós, filhos,
e nosso pai viesse nos corrigir com a varinha. Olha, tá aqui a varinha, se você desobedecer, eu vou te corrigir. A Bíblia diz que aquele que ama, antes disciplina, corrige, mas aquele que odeia, nada disso faz. Aquele que corrige é pai. De outra forma, nós seríamos bastardos, não teríamos pai. Então nós temos um pai que nos corrige. Então quando Deus manda essas intempéries, chamando o homem a atenção para que se arrependa, que o quão grande ele é e que ele quer nos ver salvos. A palavra diz que Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes que se arrependa, se converta e seja salvo. Está em Ezequiel. Então, meus irmãos, quando Deus traz essa afronta à humanidade, é para corrigir, para chamar atenção, para que o homem volte à verdade dele. É em Cristo Jesus, seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida que conduz a eternidade até Ele. Na verdade, como eu disse, é como nós vamos, corrigir nosso filho com uma varinha, porque a Bíblia diz que aquele que retém a vara odeia, mas aquele que disciplina ama. Então Deus amou o mundo de tal maneira que envia essa situação dos cataclismos do Apocalipse, mostrando para o homem para que venha o arrependimento. E Deus mostra, mas quando o homem não se dobra, ou quando o filho não se dobra, o que o pai faz depois? Primeiro ele instrui, mostra a vara, fala, olha, se você desobedecer, você vai ser disciplinado. Às vezes dá uma, às vezes não dá nenhuma. Às vezes Deus trabalha da mesma forma. E Deus traz a sentença e fala, olha, é assim, é assado, se você não se arrepender, vai acontecer isso ou aquilo. E muitas das vezes, o que diz no Apocalipse? E não se arrependeram. E não deixaram a sua prostituição. E não deixaram os seus adultérios. E não deixaram de roubar. E não deixaram de mentir. E não deixaram de enganar. E nem deram glória a Deus. Aí começa a vir sentenças maiores. Então é o chacoalhar de Deus. Deus vem e fala, não obedece. Aí vem intermédio da sua justiça. Deus é um justo juiz. Deus não se corrompe por prata, ouro ou qualquer coisa que seja. Aí vem a sentença. E essa sentença vem sobre o rebelde, o desobediente. E no futuro por vir, é claro que virá a sentença eterna do juízo final, quando haverá a volta de Jesus, quando haverá o fim do mundo. Tudo isso um dia, todos, a Bíblia diz que todos um dia estarão diante do trono branco, diante do tribunal de Cristo, e serão julgados por tudo que fizeram, bem ou mal, entre palavras ou ações, todos hão de ser julgados. Todos dobrarão os seus joelhos mediante o tribunal de Cristo, e todos serão julgados. Todos receberão a sentença justa do Senhor, do que fez, como eu disse, em palavras ou em atos. Então, meus irmãos, quando você vê falar que Deus cria o bem e Deus cria o mal, isso é verdade, porque o mal e o bem faz parte do caráter de Deus. Como pode Deus dar uma sentença, julgar uma sentença sem dar a punição? Não existe. Tanto que teve que Jesus pagar a conta de toda a humanidade, pregado numa cruz, sofreu tudo aquilo que era para ser para nós. Isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez justiça. Ele é a justiça por nós. Ele fez justiça. Era para nós. E dentro dessa justiça, Deus aceitou o sacrifício agradável do Senhor. O próprio Deus diz na sua palavra que Ele deu o seu unigênito, seu único filho, para morrer na cruz. Porque todo aquele que crer no Senhor Jesus, obedecer e viver, serão salvos mediante a sua lei, o qual Jesus disse que Ele nos comprou com seu sangue. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído por causa do nosso pecado. Levou sobre si toda a maldição, porque está escrito na palavra de Deus, maldito todo aquele que for pendurado na cruz, porque era o quê? Bandido, era transgressor da lei, maldito, está na escritura, maldito. E Jesus se fez maldição, tirando de você a maldição, pondo sobre ele, pagou o preço, morreu, foi açoitado,
foi sentenciado à morte e pagou a sua conta. Jesus pagou a conta dos pecados da humanidade. Por isso que eu digo, Deus não poupou nem mesmo o seu Filho Santo, imaculado, o Cordeiro de Deus. Deus não poupou a Jesus Santo, que não tinha pecado, que nunca houve engano na sua boca. Ele não poupou a ele. Você acha que ele poupará você? Ah, eu sou bom. Ah, eu sou bonzinho, eu cuido bem da minha família. Geralmente você vê de pessoas, quando você vai pegar o evangelho, ou alguém vai falar do seu filho, do seu marido, da sua esposa, ou ali da sociedade, começa a escutar: ai, meu filho é tão bonzinho, meu filho é tão trabalhador. Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Ai, minha esposa, ai, meu filho. As pessoas cogitam nessa bondade humana, dizendo que as pessoas são boas, e morreu e agora está no céu, não fazia mal para ninguém. Não, a Bíblia diz que todos destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer na face da terra, humanamente dizendo. Humanamente dizendo, só um, o qual o próprio Deus deu, que foi Jesus, seu Filho, seu unigênito. Deus deu ao seu próprio Filho. Deus, torna a reprisar, não poupou sequer mesmo Jesus Cristo. Importa que não vai poupar você também. Então não se coloque você, o seu filho, a sua mulher, o seu cônjuge como: é bonzinho, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que assim seja aos olhos daquilo que é certo. Entenda que nós somos todos pecadores, que não há um justo sequer. Aí você pega aquela palavra e entenda que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. Agora, finalizando essa mensagem, nesse texto e contexto, eu digo para você, meu querido e amado irmão: Deus criou bem, Deus criou mal. É Deus que vai enviar as 7 taças, as 7 trombetas, os selos serão abertos, guerra, fome, rumores de guerra, vem tudo da parte da mão de Deus, porque isso faz parte do caráter de Deus, da sua justiça, do seu atributo. E Deus vela daquilo que Ele falou para que se cumpra. Agora, dentro de todo esse texto e contexto que eu disse para você, que Deus criou bem e Deus criou mal, Deus coloca bênçãos e Deus coloca maldição, e diz para você: coloco bênção e maldição, tome a bênção para que te vá bem. Ele ensina. Era um modo do mal que estava ocultado mediante os anjos e todo mundo, mas por causa da rebeldia de Satanás, então teve que se ativar o modo do mal. Mas esse mal que Deus ainda traz, a Bíblia diz que Deus transforma o mal em bênçãos. O mal contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? Até mesmo do mal que Deus ativa sobre nós, sobre sentenças, muitas das vezes é o teste, é a aprovação. Muitos chamados, poucos escolhidos. Diz lá em Zacarias: e eu provarei a terça parte. Provarei como se prova o ouro no fogo. Não é assim que diz? Então, dessa forma, muitas das vezes o mal que vem contribui para a nossa salvação. O mal contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transformou mal em bênção. Mas que o mal não pode deixar de ser efetuado, porque faz parte da justiça e do caráter de Deus. É um atributo de Deus que está o mal atribuído para trazer sentença e juízo e correção. Começa com correção, depois juízo e daí sentença final. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Deus criou bem e Deus criou mal. Espero que essa mensagem chegue ao encontro do teu coração e você possa refletir, entendendo que Deus não é mal, mas que o mal faz parte do caráter de Deus, dos atributos de Deus, e ele tem que ser executado. Se não existisse o mal, e até mesmo do dia do grande tribunal de Cristo, que todos serão julgados e sentenciados e serão lançados no lago de fogo. Esse é o mal. Só que esse é o mal eterno. Esse é o mal que as pessoas vão receber, o mal eterno, a condenação eterna, se não se arrependerem e deixar o seu pecado e se entregar a Deus de verdade e viver aquilo que Jesus tem ensinado. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.
No livro chamado Apocalipse, há histórias sobre 7 trombetas, cada uma delas soprada por um anjo e sinalizando eventos realmente grandes e assustadores que foram mostrados a uma pessoa chamada João de Patmos.